Sua ansiedade tem solução. Para quem ainda não me conhece, eu sou Mizuji Kaji, sou especialista em mudança pessoal, atuo nessa área há mais de 10 anos. Em 1990, conheci PNL, de lá para cá eu fiz formações, não parei mais de estudar. Em 2002 conheci EFT também. PNL, EFT e Coaching são 3 ferramentas que eu utilizo em todos os meus trabalhos. Geralmente eu faço uma combinação dessas 3 ferramentas. Muito bom. Então vou começar a palestra perguntando para cada um de vocês: por que você está aqui? Por que você está aqui? Afinal de contas, hoje é domingo à noite. Você poderia estar descansando na frente do computador, ou na rua, ou jantando com alguém. No entanto, você escolheu estar aqui. Então deve haver algum motivo por que você está aqui. Eu quero que cada um de vocês pense um pouco. Qual é o objetivo de você estar aqui? O que você quer extrair dessa palestra de hoje? O que você espera obter a partir dessa palestra de hoje? Aqui na tela vocês estão vendo um trecho bastante famoso do livro Alice no País das Maravilhas, que fala exatamente da importância de você saber o que você quer. Então é muito importante, não sou eu que estou falando, muitas e muitas pessoas falam da importância de saber o que você quer. Quando você envolve numa atividade, antes de começar, é conveniente você saber o que você quer, para que no final possa avaliar se você fez bom uso do tempo ou não. Mas o que é que isso tem a ver com ansiedade? Talvez você se pergunte. Isso tem muito a ver com ansiedade. Está provado que aquelas pessoas que sabem o que querem sofrem menos de ansiedade. Ou seja, quem sabe o que quer tem menos problema de ansiedade, enquanto que aquelas pessoas que não sabem o que querem tendem a sofrer mais de ansiedade. Então pense bem nisso. Se você se inscreveu para essa palestra, talvez deva dar muita atenção a isso. Aquelas situações, aquelas áreas, aqueles contextos em que você sente ansiedade, você fica ansioso. É muito provável que ali você não tem clareza do que você realmente quer. Isso está contribuindo mais para aumentar a ansiedade. A ansiedade tem efeitos devastadores sobre a vida das pessoas. A ansiedade faz com que você tenha baixo desempenho em diversas áreas da sua vida. Por exemplo, desempenho acadêmico, desempenho nos estudos. Se você estiver ansioso, suas notas vão ser prejudicadas. O desempenho profissional. Profissionalmente, a ansiedade vai atrapalhar muito. Vai ter dificuldade, por exemplo, de discutir tranquilamente, racionalmente, determinadas questões com outras pessoas. Você vai ter dificuldade de apresentar suas ideias, contestar outras ideias. Você vai ter problema no desempenho social, conhecer pessoas. Desempenho esportivo, a ansiedade acaba com o desempenho esportivo. Desempenho sexual. Sabemos, por exemplo, que muitos homens têm problema de impotência justamente por causa da ansiedade. Devido à ansiedade, você acaba perdendo oportunidades de negócios, oportunidades profissionais, oportunidade de conhecer pessoas, oportunidade até de se divertir. E a ansiedade provoca diversos problemas de saúde. Por exemplo, enxaqueca pode ser causada pela ansiedade. A ansiedade causa problemas digestivos.
dores de todos os tipos. Dor de cabeça, dor nas costas, dor no pescoço, dor no estômago, problemas dermatológicos, problemas de pele, manchas ou erupções e outros problemas de pele, baixa imunidade, você tende a ficar doente com mais facilidade. A ansiedade faz com que você tenha problemas de relacionamento. Vai aumentar as chances de você entrar em atrito com outras pessoas, ou então você se isola das pessoas, você guarda ressentimento, por isso você não consegue, por exemplo, reatar relações com facilidade. A ansiedade pode causar insônia, ansiedade severa pode causar pânico, baixa autoestima, e eu poderia citar várias outras questões, outros estragos que a ansiedade causa nas pessoas. O fato é que a maioria das pessoas não sabe o que fazer diante desse problema de ansiedade. O que a maioria das pessoas fazem não funciona direito. Algumas pessoas recorrem a remédios, ansiolíticos, calmantes, mas você sabe que remédios não curam. Remédios apenas aliviam os sintomas. Tem gente que recorre a álcool e outras drogas mais pesadas. Todo drogado tem problema de ansiedade. Tem pessoas que recorrem à comida. E quando uma pessoa recorre à comida para aliviar a ansiedade, geralmente começa a engordar, tem excesso de peso, obesidade. Ou seja, as soluções que a maioria das pessoas busca não funcionam. Ela funciona a curtíssimo prazo. Alivia, mas depois vem a conta. Ansiedade é uma palavra que está na moda. Eu descobri que hoje a palavra estresse é menos popular do que ansiedade. E é muito importante entender o que é exatamente a ansiedade, porque quando muita gente começa a falar em ansiedade, então ela começa a se distorcer, perder o sentido. Uma coisa importante que você deve saber é que a ansiedade não é o problema. A ansiedade é apenas um sintoma de um problema que a maioria das pessoas não percebe. A ansiedade é sinal de que algo vai mal na sua vida. Isso é ansiedade. Combater a ansiedade sem saber direito o que é realmente a ansiedade é como combater a fumaça. Você não consegue combater a fumaça sem combater a origem da fumaça, que nesse caso é o fogo, material em combustão. Então, se você tem fumaça, como dizem, onde tem fumaça tem fogo. Se você acabar com fogo, fumaça acaba em pouco tempo. Agora, se você quer combater a fumaça sem combater o fogo, você vai ter pouca chance. E é exatamente o que acontece com a maioria das abordagens para tratamento de ansiedade. Tratamento entre aspas. Tem pouca eficácia porque foca nos sintomas, na fumaça. É claro que é importante cuidar da fumaça também. Fumaça pode intoxicar. Então, ansiedade, se você não for controlada, pode causar problemas piores. Mas, se você não elimina a origem, você apenas convive com aquilo. Não é uma saída muito interessante. Então, o que é a ansiedade? A ansiedade é um estado
mental, emocional e físico. Estado mental, pensamentos, coisas que acontecem na sua cabeça. Emocional, emoções, sentimentos. E físico, reação física. Então, quando você está com problema de ansiedade, todas essas três coisas acontecem ao mesmo tempo. Você tem determinados pensamentos, você tem determinados sentimentos, emoções, e você tem determinadas reações físicas. Agora, varia de pessoa para pessoa o que passa na cabeça, o que a pessoa sente, física e emocionalmente. Mas, lembrando mais uma vez, ansiedade é como fumaça, é sintoma, não é o problema. Minha definição da ansiedade. A ansiedade é o medo do futuro. Você não pode ter ansiedade do passado. Não é possível. Às vezes dá a impressão de que você tem ansiedade do passado, ou seja, você pensa em alguma coisa que aconteceu no passado e fica ansioso. Mas isso não é ansiedade do passado. É porque quando isso acontece, você está projetando aquele acontecimento ruim do passado no futuro. Ou seja, você fica ansioso porque tem medo que aquilo volte a acontecer de novo. Portanto, mais uma vez, medo do futuro. Ansiedade é medo do futuro. Guarde isso na cabeça. Ansiedade é medo do futuro. Nem todos os especialistas em ansiedade contam essa verdade para você. Talvez nem eles saibam exatamente o que é ansiedade. Mas a ansiedade nada mais é do que o medo do futuro. Pense bem no seguinte. Se você imaginasse um futuro maravilhoso, você ficaria ansioso? Não há como ficar ansioso imaginando coisas boas, maravilhosas. Para você ficar ansioso, você precisa imaginar coisas ruins acontecendo no futuro. Acontece que o futuro é uma criação da sua mente, é a maneira como sua mente encontrou para organizar informações. Então, futuro é criação da sua mente. Essa criação, para quem está com problema de ansiedade, não é uma cena agradável. Pelo contrário, é como se fosse um filme de terror. E você assiste esse filme de terror e confunde o futuro com o presente. Ou seja, você se esquece de que você inventou esse filme, você está assistindo um filme, você se envolve tanto com esse filme, você tem a impressão de que aquilo está acontecendo com você nesse momento. E aí você sofre. Sofre agora mesmo. E você continua sofrendo porque o futuro ainda não chegou. Então, só passa quando o futuro se torna passado. Por exemplo, você tem algum evento, você tem ansiedade em relação àquele evento, uma entrevista que você vai fazer. Enquanto a entrevista não acontece, você fica com ansiedade. Agora, um dia depois que a entrevista passou, você não tem mais ansiedade daquela entrevista. Você pode ter qualquer outro sentimento, mas não tem mais ansiedade, porque já passou. Ansiedade é medo do futuro e, portanto, uma pessoa ansiosa é uma pessoa medrosa, insegura. Só que, hoje em dia, até parece normal você dizer eu estou sofrendo de ansiedade ou eu sou ansioso. As pessoas falam isso com maior naturalidade. Agora, essas pessoas talvez teriam um pouco mais de dificuldade em dizer
eu sou medroso, eu sou inseguro, ao invés de eu sou ansioso. Porque parece que a ansiedade é alguma coisa aceita socialmente e o medroso, o inseguro, já não é aceita tão facilmente. É vista como algo inferior. Embora seja a mesma coisa. Agora, existem ansiedades e ansiedades. Existem ansiedades. Existe um tipo de ansiedade que é saudável. Afinal de contas, tudo que acontece, tudo que nós fazemos, ele é útil em determinado contexto. Ele não é útil em outro contexto. Não existe nada certo ou errado, ou bom ou ruim, por si só. Algo é bom ou ruim, certo ou errado, dependendo do contexto. Então, a ansiedade pode ser saudável quando essa ansiedade quando você consegue encarar essa ansiedade com algum aviso de que algo pode dar errado. Aviso de que algo pode dar errado. Então, essa ansiedade, desde que faça com que você entre em ação, tome as providências diante dessa ansiedade, tomando ações proativas e preventivas, ou seja, você vai viajar para Amazonas. Ou você vai viajar para aquela região onde tem foco de febre amarela. Então, pode provocar uma certa ansiedade. Diante disso, você vai tomar providências, vai tomar vacina. Ou então você vai para um local, vai visitar um local à noite, onde costuma ser perigoso. Você pode ficar ansioso. Então, você vai tomar algumas providências para ter menos problema. Nesse sentido, a ansiedade é útil, é saudável. O problema é quando essa ansiedade se torna uma ansiedade paralisante. Paralisa você. Você não consegue agir. Você, nesse caso, sente medo e não consegue fazer nada. E aí interfere e prejudica a qualidade da vida da pessoa. Você procrastina por causa da ansiedade. Sabia disso? Você procrastina devido à ansiedade. E, naturalmente, isso leva a baixa produtividade. A ansiedade faz você cometer erros, mais erros. Portanto, o seu trabalho vai ter baixa qualidade. Essa ansiedade paralisante desgasta seus relacionamentos de diversas maneiras, provoca depressão em algumas pessoas, causa problema de saúde, como eu citei um pouco antes, problema de aprendizagem e tudo isso. Então, quando a ansiedade provoca esse tipo de problema, então essa ansiedade não é nada saudável. Os especialistas, os psicólogos, fizeram uma classificação, digamos, de acordo com tipo de ansiedade. Tem o pânico, tem a ansiedade generalizada, fobia social, toque, estresse pós-traumático. É uma classificação útil para esses profissionais. Mas para quem sofre de ansiedade, isso não tem muita utilidade. Às vezes, ao invés de ajudar, atrapalha. Porque você recebe um rótulo, e se você recebe esse rótulo vindo de uma pessoa, um profissional, uma pessoa que você respeita, uma autoridade,
Então isso acaba virando o quê? Uma crença. E a partir do momento que você tem uma crença, sua vida você começa a viver de acordo com sua crença. E aí fica mais difícil de você resolver o problema. Então você tinha um determinado comportamento. Um dia o médico disse: você tem toque. Descobriu que você tem toque. Porque ele fez submeteu você a uma série de questionário e em função desse questionário, em função da pontuação, ele concluiu: você tem toque. Daí para frente você acredita que você tem toque. Você começa a falar para as pessoas: eu tenho toque. Isso é um problema, porque você instalou uma crença limitante. E você começa a agir de acordo com isso, começa a justificar seus comportamentos com base nessa informação. Quem tem ansiedade apresenta sintomas. Como eu disse, a ansiedade é sintoma de que você tem problema. Mas essa ansiedade se manifesta de diversas formas. Se manifesta através de sintomas físicos. Então você sente uma reação física. Qual é a reação física de ansiedade? Para algumas pessoas, taquicardia, dificuldade de respiração, tontura, dores nas costas, nos ombros, no pescoço, problemas digestivos, alguma coisa, mancha que aparece na pele, você começa a gaguejar. Então gaguejar não é sintoma físico, é comportamental. Sintomas mentais. Quais são os sintomas mentais? São os pensamentos e diálogos internos. Então você começa a falar com você mesmo certas coisas. Claro que você começa a falar com você mesmo coisas negativas. Vai dar errado, e se acontecer isso, aquilo, você vai se lembrar das experiências ruins do passado, você vai assistir um filme de terror, você cria histórias péssimas na sua cabeça. Emocionais, basicamente medo e suas variações. Medo, vergonha, sintomas emocionais. Mas o mais forte é medo. Medo, pavor, fobia. Comportamentais, então você começa a ter comportamentos que são expressões da sua ansiedade. Você se retrai, por exemplo, você não quer ir para aquela reunião, você fica mais agressivo, você fica defensivo. Então esses são alguns sintomas comportamentais. Agora, de onde vem tudo isso? De onde vem essas coisas? Porque algumas pessoas são mais ansiosas do que outras. Pessoas são diferentes, cada pessoa tem sua própria história, então não dá para generalizar. Mas, normalmente isso vem da sua educação, o ambiente em que a pessoa viveu, ambiente cultural, familiar, então educacional. A pessoa pode ter aprendido de forma muito contundente, severa, o que é certo, o que é errado, as consequências de fazer algo errado. Então pode ter instalado muito medo, principalmente medo de errar. Assim como o ambiente cultural. Pode ser que na família houvesse esse tipo de coisa, ou a própria sociedade em que você viveu
pode ter adotado esse tipo de reação diante daquilo que não está de acordo. Experiências negativas do passado. Você pode ter passado por experiências traumáticas, experiências muito ruins, exposições crônicas a estímulos estressantes. Isso acontece muito, por exemplo, com crianças que viveram em família, onde os pais, ou um dos pais era muito violento, tinha comportamentos imprevisíveis, seja devido a problemas mentais, ou seja devido a uso de álcool ou outras substâncias. Então, essas pessoas, quando estão sob efeito dessas coisas, costumam muitas vezes ser violentas e imprevisíveis. Então, a criança vive constantemente em vigília, apavorada, assustada, e isso a pessoa carrega para o resto da vida. Traumas. Pode ter passado por uma experiência traumática. Emoções reprimidas. Às vezes, a ansiedade vem do hábito de reprimir emoções. Crenças e pensamentos limitantes. Aprendeu muitas crenças limitantes, baixa autoestima. Às vezes, a genética pode ajudar. Mas a genética entra aqui como uma predisposição, provavelmente não é o fator determinante. Então, essa genética pode ser um fator que aumenta as chances de ansiedade para essas pessoas. Bom, como lidar com ansiedade? Como eu disse, a maioria das pessoas trata a ansiedade de maneira inadequada, porque elas tratam apenas a ansiedade, pensando que a ansiedade é o problema. Então recorrem a medicamentos, fazem alguns exercícios de respiração, meditação, atividade física, e isso realmente ajuda. Cientificamente está provado que isso alivia a ansiedade. Mas ainda assim não elimina a causa da ansiedade. Alguns alimentos podem melhorar essa ansiedade, determinados tipos de música, ambiente físico, ambiente social, leituras, tipo de leitura. Então isso pode ajudar a aliviar a ansiedade. Mas, se você não trata a origem da ansiedade, você tem a falsa impressão de que não tem mais ansiedade e de repente tem uma surpresa desagradável. Quando acontece alguma coisa, tudo aquilo volta. Hoje em dia, a maioria dos tratamentos de ansiedade trata as causas físicas da ansiedade. Dentro da psicologia, é muito popular a chamada terapia cognitiva comportamental, que é basicamente levar você à exposição gradativa a situações estressantes. Então você vai se acostumando aos poucos, bem devagar, para você se acostumar e perceber que aquilo não é tão assustador assim. Demora bastante, mas é um método bastante utilizado hoje em dia. Agora, nós podemos lidar com a ansiedade de uma maneira mais eficaz. Fazer um tratamento mais completo, usar uma abordagem mais holística,
para você realmente ficar livre da ansiedade. Não apenas dar uma enganada na ansiedade através de remédios ou outros truques. E como se faz isso? Basicamente, você faz isso em 3 etapas. Primeiro, você entende a natureza da ansiedade. Você precisa entender o que é ansiedade. É como se fosse consertar um carro. Se você fosse abrir uma oficina de automóveis, você teria que entender um pouco de automóveis. Ou seja, como o carro funciona. Então, entender a natureza da ansiedade é exatamente isso. Como a ansiedade se manifesta. A mecânica de criação da ansiedade. Depois, controlar e administrar a ansiedade. Controlar e administrar a ansiedade significa o seguinte: você não vai conseguir resolver o problema da ansiedade logo de cara. Qualquer tratamento que você faça leva um certo tempo até começar a dar resultado. Então, enquanto isso, você tem que ir administrando e controlando a ansiedade. É o que a maioria das pessoas fazem através de medicamentos, respiração, alimentação, coisas desse tipo. Então, o que essas pessoas estão fazendo? Tratando a ansiedade, na realidade, estão controlando a ansiedade. Inclusive, muitos profissionais falam em controle da ansiedade. A terceira etapa é resolver as causas e os mecanismos de criação da ansiedade. Então você ataca a causa e muda o mecanismo de criação da ansiedade. Você destrói o mecanismo de criação da ansiedade. Como se faz isso? Primeiro, você tendo a consciência de que você é o autor do futuro assustador. Primeiro, entendendo que ansiedade é o resultado de você criar um futuro assustador e confundir esse futuro assustador com a realidade. Então, você entender isso, aceitar essa ideia. Então, você tem o futuro que você quer e o futuro que não quer. Você capricha na imagem, no filme, do futuro que você não quer. E você assiste esse filme. E você sofre. Enquanto você faz isso, você se esquece do futuro que você quer. É isso que você vem fazendo quando você fica ansioso. Então, primeiro, você tomar consciência de que você está fazendo isso e saber que você tem escolhas. Você não é obrigado a fazer o que está fazendo. Ou seja, você não é obrigado a inventar o futuro ruim. Não é obrigado a você caprichar no filme daquilo que você não quer. Ao invés disso, você pode caprichar no filme que você quer. Na verdade, a ansiedade é exatamente o que diz. Ansiedade é a prova da lei da atração. A lei da atração diz: aquilo que você dá atenção, foco e energia é o que você atrai para a sua vida. Pessoas ansiosas estão fazendo exatamente isso. Estão dando atenção, foco e energia justamente para o que não querem e sofrendo. Então, o primeiro passo é ter consciência, saber, reconhecer que é isso que você está fazendo. Por isso você está com problema de ansiedade. E depois que você reconheceu isso, vai ter que mexer na sua programação mental. Qual é a sua programação mental atual? Sua programação mental diz: futuro igual a passado. Futuro é repetição do passado. Então o que acontece? Aqui está o passado, aqui está o futuro. Você, como qualquer pessoa, passou por
experiências, aprendizados, e essas coisas se transformaram em crenças. Então você teve experiências ruins, várias experiências ruins. A partir dessas experiências ruins, você tira conclusões. Você aprende com isso. Aprende da seguinte maneira: se fizer isso, vai acontecer aquilo. A coisa funciona desse jeito. Isso se transforma em crenças. Então você acredita nessa ideia e você projeta tudo isso como futuro é repetição do passado. Então, se aconteceu coisa ruim lá no passado, vai acontecer de novo. Então, numa reunião, eu fui humilhado. Eu vou ter uma reunião na semana que vem. Vou ser humilhado de novo. Então, eu projeto o futuro que eu não quero e, ao fazer isso, eu sofro com ansiedade. Então, a ansiedade é exatamente esse o mecanismo. Você tem experiências do passado, experiências ruins do passado, projeta isso no futuro e acredita que isso é que vai acontecer. Você não consegue enxergar outra possibilidade e você sofre com ansiedade. Você fez uma proposta para seu cliente e ele não gostou e você acabou perdendo o cliente. Digamos que você quis aumentar o valor dos seus serviços e ele não gostou e se afastou. E hoje, devido à inflação, você precisa aumentar o valor do seu serviço. Você se lembra dessa experiência ruim e você tem medo de fazer isso porque você está vendo mais clientes indo embora porque você aumentou seu preço. Então você sofre, você fica ansioso. Então você precisa mudar essa programação mental. Como? Você precisa parar de projetar o futuro como repetição do passado. E você precisa criar um futuro que você quer e não o futuro que não quer. Então é assim que você se liberta da ansiedade. Claro que esse trabalho demora um pouco, então enquanto você faz isso, tem que ir administrando a ansiedade. Porque se a ansiedade tomar conta de você, você não consegue fazer esse trabalho. Mas você não pode se contentar apenas em administrar a ansiedade, porque isso é muito desgastante. Em qualquer hora, aquilo vai deixar de funcionar. Ou vai trazer mais problemas. Por exemplo, se você está controlando a ansiedade com bebida, de repente você pode se tornar um alcoólatra. Isso não é interessante. Então, você precisa realmente, enquanto desenvolve esse trabalho, você precisa controlar a ansiedade de uma maneira mais saudável, usando recursos muito mais saudáveis do que, por exemplo, medicamentos ou drogas, coisas desse tipo. Por exemplo, respiração, exercício, meditação é muito mais saudável do que copo de bebida. E finalmente, o que você vai fazer? Depois que você mudou a sua programação mental, ao invés de você ficar fazendo filme daquilo que você não quer, você começa a produzir filme decente, caprichado daquilo que você quer. E quando você está vendo, imaginando o futuro que você quer, não há como ficar ansioso. Então esse é o processo. Então,
como esse é um processo que leva um pouquinho de tempo, existem uma série de detalhes, eu criei um curso chamado Liberte-se da Ansiedade. Vão ser 5 encontros de 60 minutos cada, começa no dia 20 de abril, uma quinta-feira, não esta, na outra semana. Mas, nessa quinta-feira vai ter uma aula especial para as pessoas inscritas. Bom, o que você vai aprender nesse curso? Você vai aprender a administrar os sintomas de ansiedade. Você vai aprender a sobreviver enquanto desenvolve um trabalho mais completo. Você vai aprender a desligar o automático, porque aquela história de você criar esse filme caprichado justamente do que você não quer, você faz isso automaticamente, você não está fazendo de maneira consciente. Então, você vai aprender como desligar esse comportamento automático. Parar de criar o filme de terror. E depois, decidir o que você quer. Para você criar esse filme daquilo que você quer, pode parecer estranho, mas você precisa decidir o que você quer. E as pessoas ansiosas geralmente não tiveram tempo de fazer isso. Não aprenderam a fazer isso. Então você vai aprender como fazer isso. E finalmente, mudar a programação mental. Basicamente, mudança de crenças. Então, você vai desligar essa atitude, essa programação de projetar o problema do passado no futuro para você sentir ansiedade. Ao invés disso, você vai aprender a projetar o futuro que você quer e não sentir mais ansiedade. Então esse é o curso. Vai ser na quinta-feira, são 5 encontros de 60 minutos cada. Em 5 encontros você vai aprender isso, mais uma aula especial na próxima quinta-feira. Então nós vamos encerrar aqui a palestra de hoje. Obrigado a todos pela participação. Boa noite e até quinta-feira.